Muito bom. Olha a represa lá embaixo. Carro de boi. O carro de boi é aquele momento aonde nós escutamos. Pode tirar, Guilherme. O carro de boi é aquele momento aonde a gente recorda histórias da fazenda, coisas que aconteceu com cada um de nós, boas memórias que nós temos. E quem vem no carro de boi hoje, olha que chique, gente, pela primeira vez, trouxe até não filho, mas trouxe netinhas para ouvir também. Vai ser um sucesso. E hoje quem vem no carro, olha o sorriso dele vendo das netinhas. É o Serjão. Manda ver, Serjão. Fala aí, tá contigo. Beleza, estão me ouvindo? Ok, beleza. Então, a história do carro boi, pelo que eu tenho visto e tal, ela envolve uma série de emoções e sentimentos pessoais, né? Como, por exemplo, o da Valeri, semana passada, acho que foi semana passada ou retrasada, né? Mas, enfim, acho que foi retrasado. E que falou, mexeu na vida de todo mundo. Eu me lembrei, eu vivenciei esses momentos lá também com ela e tal. E ela é uma referência de uma história legal do carro de boi que consta de muitos sentimentos e muitas emoções relativas ao amor e tudo mais. Mas, infelizmente, a minha experiência com o carro de boi não foi semelhante a essas que estão sendo contadas aqui. Ela foi uma situação totalmente inusitada, completamente inusitada. Para falar a verdade, né? Eu estou até com um roteirinho aqui, para falar a verdade, foi surreal. Surreal. Como é que eu conheci o carro de boi? Porque teve uma apresentação, entendeu? Não foi assim, cheguei lá, estava para tomar chá. Né? Eu cheguei, não tinha ninguém, né? Mas eu cheguei, não cheguei sozinho lá na fazenda, eu cheguei com quem? Cheguei com o Davi, que era a pessoa que sempre estava andando comigo, né? Ajudando, tal, pegando no pé, aquelas coisas que você já conhece, né? Então eu cheguei com o Davi lá, tal, não sei o quê, e quando você está lá em cima, onde fica o ônibus, né? Você já vê toda aquela área da fazenda, fica empolgado. E eu estava, pela uma das primeiras vezes, se não foi a primeira, não me lembro direito, né? Eu vi o carro de boi e não tinha ninguém chegado ainda do acampamento, eu saí correndo, no maior pinote e tal, e fui e pulei no carro de boi. Sentei no carro de boi e fiquei com as perninhas balançando, né? Porque a gente não alcança, certo? Só alcança se você ficar meio de pé com o bumbum encostado. Então eu pulei lá tal, e fiquei com as pernas balançando, olhando o carro de boi, né, pondo a mão nele e tudo, vendo aquela fazendona tal. Eu falei, caraca, isso aqui me faz lembrar os filmes de cowboy. Nossa, que legal, se aparecesse o Zorro. Enfim, aquelas coisas, né, de moleque mesmo. Né? Tava muito alegre, né, com isso tudo. E aí, de repente, eu ouço assim, sai daí, menino! Sai daí, garoto! Vai, sai logo daí! Aí eu assustei e tal, né? E eu reconheci que era a voz do Davi, né? Aí eu falei, caramba, mas o que eu estou fazendo de errado aqui? Só estou balançando as perninhas, né? Não fiz nada, não falei com ninguém. Daí ele, sai menino, sai menino! Aí eu falei, putz, ele estava quase pulando já do carro de boi. Quem que vem atrás? O quem? Quem? O quem? Quem sabe do quem? Ninguém, né? Porque ele é bem velho, né? Então, da história dos tempos que eu vivia lá com ele. Então, ele era o administrador da fazenda e ele andava de espingarda. E quando ele me viu, e eu vi o Davi falando, sai daí, menino, ele não entendeu nada da história. Ele pegou ele pegou a espingarda e falou, almoçou, saia da boca, cima daqui, saia daqui, saia daqui. Aí eu pulei, cara, desesperadamente, né? Eu falei, puto, o cara vai atirar em mim, meu. Que coisa, pra onde esse cara Davi me trouxe, meu? Né? E pulei e caí fora do negócio. Gente, não teve nada de sentimento, de emoção, de amor, de carinho, não teve nada. Foi o que a Deus acabou de falar, medo. Senti um medo pavoroso, meu. Eu me vi como o quadro do Civile, certo? O menininho sentado no carro de boi. O que tem de errado nisso, pô? Né? Mas tinha, na cabeça deles tinha, né?
Dado Ken, que era o administrador, eu era um invasor, né? A do Davi, na cabeça dele, ele estava só tirando um sarro de mim, como sempre, certo? O medo foi tão grande que chegou até a superar o medo da cegueira que eu tive na fazenda, que você já conhece a história, né? Mas foi muito legal essa apresentação do carro de boi, porque eu acho que o carro de boi representa para todos nós aquele momento em que você tem alguém do teu lado tirando o maior sarro de você e você não percebe. Do outro lado tem um bravo que não está gostando do acampamento porque ele é novo, certo? Né? Que é o caso do Ken. Né? O caso de quem tira sarro é o caso do Davi. Né? E eu é o caso do acampante. Né? Então, essa situação me fiz uma analogia. Né? Falei, nossa, olha que interessante, o acampamento acaba sendo isso mesmo. Né? E quando termina as palestras lá, que o Adilson fala com aquela voz forte dele e tal, as meninas ficam meio tudo assustadas, né? Porque acham que ele está dando bronca, não está. Então, fica todo mundo lá no carro, com cada um com sentimentos diferentes. Uns aliviado que acabou, ou agora vou dormir, estou cansado, porque viajei lá 12 horas tal. Outros menos, né? Mais animados, conversando tal. E tem a turminha da paquera. Né? Quanta coisa não começou lá, né? Quanta coisa não começou naquele carro de boi, né? Ou foi um namorico, ou foi só a paquera e parou por ali, né? Mas aquele carro de boi, ele cheirava vários perfumes diferentes, entendeu? Isso que era difícil, né? Porque cada um vinha de uma cidade diferente, cada um queria ser mais bonitinho que o outro, e aquele cheiro horroroso, aquele fedor de perfume barato, sabe? Que fica todo mundo junto ali. Mas é uma realidade, não dá para negar. Vou falar assim, não, como é que vai fazer e tal. Porque teve a festa, com certeza, teve a festa à noite do sorvete, a noite italiana, tal, então cada um põe um perfume diferente, né? Então, vocês imaginam, é assim que funciona o carro de boi. E tem outras coisas interessantes que eu estava colocando aqui, do carro de boi, que são assim, as confissões, né? As pessoas sentam, começam a conversar sério, tal, mas aí não dá para conversar sério no carro de boi. Quem conhece carro de boi sabe que não dá. Aí tem que pegar e cair fora, ir lá para um outro canto, né? Mas tem a turminha das piadas, né, Guilherme? Então, e aí vai piada por cima de piada e tal, e aí você chora de rir, cai de joelho de chorar, né? Aí os novos ficam te olhando achando que entraram num esquema meio maluco, meio assustador e tal. E tem uns que são mais pensativos, né? E ficam lá sentados, tudo olhando aquilo tudo e vendo o que vai dar. Aí eu comecei a ver que essa experiência do carro de boi, né, foi muito interessante, porque ela se reproduziu de uma maneira super espontânea, ela se reproduziu numa reunião semanal que nós fazíamos em São Paulo, e que era na casa da Elzinha, para quem conheceu. A Elzinha era uma pessoa amiga nossa, do grupo tal, que ofereceu a casa para uma reunião de oração semanal. Então, o que acontecia? Ia todo mundo para lá, cada um cheirando no perfume, é lógico, né? E chegava lá, tal, sentava, ficava a paquera de um lado, paquera do outro, ficava também as músicas sendo tocadas, aí um conversava, contava piada, aí outro via e falava alguma coisa mais séria, tal, e foi indo até que resolveram que ia fazer um tempo de oração. E aí começamos as reuniões de oração, né? E fazíamos as reuniões de oração lá com ela, tal. E a diferença que tinha do carro de boi é que, ao invés de ser servido um chá, era servido um café. Mas esse cafezinho era especial, era diferente. Era um café turco, né? Pena que o Miranda não está aí. É um café turco, que você faz e o pó fica lá embaixo. É uma coisa meio mágica, eu não entendi até hoje. Eu nunca dei muita sorte, porque quando eu ia tomar, eu tomava primeiro o pó, depois vinha o café. Entendeu? Aí ficava aquela meleca na boca, nunca acertei, né? Mas isso foi um azar simplesmente ocasional, né? Mas esse cafezinho, ele ficou famoso, tanto quanto o chá com bolacha no carro de boi. Por quê? Porque era um cafezinho da Elzinha, que era o café turco. Era o café que ela mexia, fazia tudo e o pó ficava lá embaixo. Quem sabe fazer já estudou essa ciência, né? Que é realmente complexa, tudo bem. Eu, até hoje, não entendi a questão do pó ficar lá embaixo. Quando eu faço isso aqui em casa, sempre o pó vem primeiro, né? Aí começaram a surgir situações interessantes, eu estava notando aqui, por exemplo, o noivado. A Elzinha acabou
com essa situação, né, que veio derivada do carro de boi, ela acabou ficando noiva do Patrício, né? Patrício não é o Patrício judeu, entendeu? Patrício, não era. Tinha o chá turco, mas ele não era o judeu. Ele era o noivo dela. Entre outras coisas, né? Tinha a turma da Vila Ede, né, Marcão? Essa turma era pesada. Eu não sei se ele está aí, mas o Marino está. Então, era uma turma que sabia pedir emprego, né? Eles vinham, a cada semana de reunião de oração, eles vinham pedir emprego, né? Olha, tal, estou desempregado, não sei o quê. E a cada semana saía uma baciada de nego empregado, não é, Marino? Saía. Periferia, cara. Periferia e fogo. Periferia não era fácil, né, meu? E, ó, que Deus trabalhava, viu, meu? Deus trabalhava. E era oração, oração, oração. Inclusive eu, né? Eu fui assim. Foi assim, eu me lembro bem. Você foi para o banco, não foi? Com risada, né? Uma coisa assim, é. E aí foram acontecendo coisas e mais coisas, onde a gente foi vendo o poder de Deus, que foi muito grande, né? E também fomos vendo as diversões, os entretenimentos. Se formou o grupo da aclimação, enfim, né? Aí tinha o da Vila Formosa, a gente jogava bola, a gente se xingava, a gente se brigava, batia, pegava pesado, mas depois abraçava, tudo ia comer churrasco, como todo tipo de futebol fazia, né? E uma das últimas coisas que eu queria destacar é que nós ficamos famosos com isso. Ficamos tão Jogar famosos. futebol também, hein, Sérgio? Jogar Oi? futebol também na quadra, hein? Jogar futebol na quadra, é isso que eu estou falando. Junto com a turma perdão, contra a turma da Vila Formosa, e havia aquela rivalidade e tal. Mas nós fomos e ficamos famosos. Como que ficamos famosos? Ficamos famosos porque nós criamos uma banda. E essa banda foi tocar num show que foi um sucesso, cara. Um sucesso, né? Um passo para o sucesso. Quem lembra do Toninho, né? Foi um sucesso. Então, como é que chamava a banda e como é que chamava o show? Chamava assim, Adilson, entendeu? Porque era uma relação da música. Adilson Band. Adilson Band. E era Band. Separado, tinha um riff, né? Adilson, para já saber que era uma banda. Quem é Adilson? Né? Ia falar, esses caras estão tudo louco, né? O que é o Adilson? É o motorista? Que é? Então, era Adilson, tracinho, som. E fomos para Belo Horizonte. E como o meu tempo está acabando, eu vou contar rapidinho. Aí nós fomos para Belo Horizonte, tocamos, fizemos um show maravilhoso. Foi uma turma que o Ney levou lá do Bradesco, quando a gente trabalhava, de vários caras. Foi dada uma palestra lá, que o Adilson sabe muito bem o nome do cara, eu não lembro mais, né, Adilson? E o cara deu uma palestra que tornou aquele ônibus... foi impressionante, todo mundo se tornou cristão lá em Belo Horizonte. E tudo por causa do carro de boi, né? Então, Júnior, era isso que eu tinha para contar por enquanto. Depois a gente falar mais. Valeu, Muito Sérgio. bom, muito bom. Muito bom. Valeu, muito bom.